Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra antes de nós termos um momento da ceia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Glória a Deus, o Senhor é muito bom, tem nos alcançado. Nós tivemos um fim de semana muito precioso, fim de semana passado, e tivemos um sábado bastante intenso. Com os líderes, foi esse vídeo que passou no início do Comuna News, né? Eu compartilhei uma palavra lá sobre oração, que provavelmente em algum momento quero falar alguma coisa dessa palavra aqui também para toda a igreja, mas eu queria falar hoje sobre as características de uma oração eficaz. Repita isso comigo, características de uma oração eficaz. George Miller, eu queria que, se pudesse projetar o que George Miller disse. Ele falou o seguinte: não é suficiente começarmos a orar, mas precisamos pacientemente, confiantemente, continuar em oração até que obtenhamos uma resposta. Eu fui procurar saber quem foi George Miller. Um homem de Deus, um missionário inglês, pregador do Evangelho, que iniciou uma obra no seu país, mas depois viajou por mais de 47 países. Tem até um vídeo, eu não vou passar ele, para não tomar muito tempo, tem um vídeo que conta um pouco da história dele, mas às vezes a gente cita alguém que disse alguma coisa, sem saber muito bem quem foi aquela pessoa, mas é importante você perceber a autoridade nas palavras de alguém por conta da história, por conta da vida, por conta daquilo que ele fez, por conta daquilo que ele significou e representou para outras pessoas e, nesse contexto aqui, para o reino de Deus também. Então, George Miller, ele é muito conhecido como missionário das crianças órfãs. E um homem que até os seus 21 anos de idade não conhecia o Evangelho, viveu um tempo negro da sua vida nas drogas, até que o Senhor o resgatou, o restaurou, e ele tinha um encargo muito grande por crianças. E ele era conhecido por alguém que orava por provisão e Deus sempre respondia às suas orações. E ele, num determinado momento, percebeu a necessidade de crianças no Reino Unido, na Inglaterra, olha só. Crianças órfãs, eu não pesquisei isso, mas eu faço aqui um link, talvez, com o pós-guerra, né? Talvez tinha muita gente órfã, realmente, muitos soldados que morreram. A Europa foi muito assolada pela guerra, então talvez tinha muita criança órfã naquela situação. E esse foi o descontentamento santo dele, foi o que levou ele para Deus para orar. E Deus o levantou de uma maneira tão poderosa, quando ele percebeu a necessidade das crianças, ele orou e pediu: Senhor, eu preciso de um orfanato. Só que ele não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha nada, e ele começou a orar insistentemente por um orfanato. Em 3 meses, Deus respondeu. Se você vê a imagem do orfanato, você fala: não é possível que em 3 meses Deus deu tudo isso para ele. E o orfanato dele abrigava aproximadamente 400 crianças. 400 crianças que comiam, bebiam, recebiam da palavra, recebiam roupa, recebiam. E quanto que ele tinha de dinheiro na conta para fazer isso? Nada. Ele tinha um coração sedento por cumprir o propósito, o chamado de Deus para a vida dele, e isso foi determinante. E tem um testemunho muito precioso que ele reuniu quase 400 crianças no refeitório, e naquele dia não havia comida. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha café, não tinha nada. Só tinha água fria lá do norte europeu. Meu Deus! E aí ele sentou e falou: crianças, hoje nós vamos orar e dar graças, porque Deus já preparou o nosso alimento. E ele começou a orar com as crianças, uma oração simples e curta. Irmãos, quando oh Deus, que coisa preciosa. Ele começou a orar, e o testemunho, quase que eu falei, e a Bíblia diz, quando terminou a oração, toca a campainha do orfanato. Sabe o que era? O padeiro-chefe da padaria real, ou seja, dos pães que eram feitos para a rainha. Falou assim: olha, a gente sabia desse orfanato aqui, e a primeira fornada de pão hoje passou do ponto. Não é do jeito que a rainha gosta. Ela ficou um pouco mais escuro. O pão está aparentemente um pouquinho queimado assim, mas o pão só estava mais moreninho. Sabe pão moreninho? E nós resolvemos trazer todo o café da manhã aqui para vocês, que ia lá para o Palácio de Buckingham. Ele está vindo para cá, então dá para receber? Oh, irmãos,
Aí esse cara escreveu o seguinte, ele disse o seguinte e escreveram: não é suficiente começarmos a orar, mas precisamos pacientemente, confiantemente, continuar em oração até que obtenhamos uma resposta. A gente começa a entender o sentido da frase, daquilo que ele disse, quando a gente conhece um pouquinho das experiências que ele viveu. Em Tiago 5, do 15 ao 18, a Bíblia diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Numa tradução diz que ele orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O apóstolo Tiago, conhecido também na igreja primitiva como um homem de grande fervor na oração, ele transmitiu à igreja alguns ensinamentos preciosos nesse texto aqui, na sua carta no Novo Testamento, sobre a oração eficaz e que obtém alguma coisa, a oração que conquista, a oração de conquistadores, de vencedores. De acordo com esse texto que eu acabei de ler, Deus ele nos chama para uma vida de oração santa, insistente, confiante, trocaria insistente por perseverante, que vai além daquilo que muitas vezes a nossa humanidade quer ir, que flui de um relacionamento com Deus e com sua família, com Deus e com a família de Deus. Inclui também o ensino de uma oração que é eficaz e que obtém, que conquista. Então, esse é o ensino que o apóstolo Tiago escreve aqui. Nós, cristãos, temos um destino na nossa vida. Qual é o nosso destino? É liberar o poder do Senhor, liberar o poder de Deus pelo Espírito Santo, através de orações simples como essa de George Miller. Senhor, não temos pão. Aliás, ele nem disse que não tinha pão. Senhor, nós te agradecemos pelo café da manhã que o Senhor já preparou para nós. E crer. E isso é liberar poder. Deus aumentou a temperatura do forno, da padaria real, para aquelas crianças poderem ter pão naquele dia. Você crê nisso? Deus faz essas coisas. Deus alinha as conjunturas necessárias para que a gente tenha aquilo que é necessário. E conecta as pessoas com aquilo que é necessário. E mais do que isso, Deus fez aquele padeiro saber daquele orfanato no país inteiro. Deus é o Deus que conecta os pontos, liga um ponto no outro. Então, nós, como cristãos, temos esse destino, liberar o poder pelo Espírito Santo que habita em nós, através de oração. E de uma oração, às vezes, simples. Deus faz coisas poderosas. A nossa vida, ela muda completamente, muda de uma maneira drástica, quando a gente descobre e entende que a nossa oração pode mudar a realidade. Isso não tem a ver com você ser detentor do curso da história. Mas quando você ora pelo Espírito fluindo, é o Espírito quem está fazendo a obra, mas você é o canal de Deus para que aquilo flua e que traz impacto para todas as pessoas perto de você. E o poder de Deus, ele é liberado por meio das suas súplicas sinceras diante dele e do seu relacionamento com ele. Então, Tiago discorre aqui, eu quero falar um pouquinho, tentar ser textual naquilo que ele discorreu, e falar de 4 características, dar ênfase a 3 principalmente, 4 características de uma oração que é eficaz, que obtém resultado, que tem propósito. Primeira característica é uma oração arraigada na fé. Oração arraigada na fé, ela tem prioritariamente 3 elementos importantes. O primeiro delas, ela é arraigada na autoridade de Jesus sobre as enfermidades e as obras das trevas. É uma oração confiante. Então, uma oração arraigada em fé, ela crê no poder de Jesus Cristo sobre as enfermidades e sobre toda e qualquer obra das trevas. Jesus, ele apoiou um centurião romano por ter uma grande fé na sua autoridade para curar enfermidades. O centurião chega diante de Jesus e fala: Senhor, sou homem de autoridade e sei o que é essa questão de lidar com a autoridade. Portanto, eu sei que se o Senhor liberar somente uma palavra, o meu filho será curado lá em casa. O que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou: uau, grande é a sua fé. Você sabe o que você está dizendo. Vá, porque o teu filho já é curado. O que aconteceu? O filho dele é curado. Está lá em Mateus, capítulo 8, 5-3.
Jesus certa vez disse a 2 cegos: seja-vos feito conforme a vossa fé. E o que aconteceu com os cegos? Eles viram. Uma oração arraigada em fé. Ele enfatizou a importância de orarmos com fé e com confiança. Você vai lá para Mateus 11, 22 a 24, há um encorajamento, uma exortação, um incentivo do Senhor, dizendo: orem com fé, orem com confiança, porque aquilo que vocês pedirem, vocês vão receber. Outra coisa que Jesus declarou: toda autoridade, eu falei muito para vocês recentemente de Mateus 28, 19, portanto, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e por aí vai, certo? Isso é Mateus. No outro evangelho de Lucas e Marcos também, se não me falha a memória, ele fala para fazer discípulos de todas as nações, no mesmo momento. Então é aquilo que cada discípulo ouviu ali de Jesus. Mas no versículo 18 do capítulo 28, ele diz o seguinte: por que eles tinham o poder e a autoridade para fazer tal coisa? Porque quem tinha toda a autoridade lhes transmitia a autoridade. Foi o que Jesus diz em 18 do capítulo 28 de Mateus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando eu oro com essa base, em cima dessa base, em cima desse pilar, a minha oração ela está arraigada na fé. A raiz daquilo que eu peço a Deus vem de uma certeza em fé de que Ele pode todas as coisas. Eu estou num bom caminho para fazer uma oração eficaz. A nossa fé deve estar ancorada nesse conhecimento. Que conhecimento? Da autoridade sobre todos os poderes existentes. A minha e a sua fé precisa estar ancorada no conhecimento claro de Deus, que Ele tem autoridade sobre todo e qualquer poder existente no universo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Quando eu creio nisso, na onipotência de Deus, eu oro com uma fé baseada na coisa certa, portanto tem resposta para a minha oração. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. A segunda coisa que nos dá base para uma oração arraigada em fé, a oração com confiança no sangue de Jesus, que qualifica pessoas fracas, como eu e você, a serem vasos que liberam poder para receber bênçãos. Isso talvez seja mais difícil de crer. Por quê? Porque o vaso de barro olha sempre a si. Alguns dias atrás, umas semanas atrás, eu compartilhei sobre isso. Nós somos vasos de barro que contêm um tesouro. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4. Contemos que tesouro? Cristo dentro de nós. Por causa do tesouro, mesmo sendo de barros, nós podemos liberar poder de Deus. Por que somos feitos vasos que têm honra e que têm glória? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, porque Cristo foi colocado em nós e porque o sangue dele nos cobriu e nos perdoou. Somos redimidos, restaurados, salvos. Portanto, o sangue do Senhor nos dá autoridade. O sangue de Jesus tem poder. Esta frase é verdadeira. Não é só um jargão evangélico. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Poder para quê? Para destruir as obras do mal, para nos dar perdão e para nos salvar e nos colocar na eternidade com o Senhor Jesus. Em Hebreus a gente lê o seguinte, Hebreus 10, 19. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Os sacerdotes no Velho Testamento não podiam entrar no lugar do Santo dos Santos. Por quê? Porque aquele era um lugar reservado para a presença de Deus, onde só alguém preparado, separado, uma vez por ano entrava para aspergir o sangue no propiciatório e fazer todo o ritual para o perdão dos pecados. Mas quando Jesus veio, o véu se rasgou de alto a baixo, o véu que separava esse lugar, e nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos por causa do quê? Do sangue de Jesus. Eu não preciso mais fazer uma prece para... Não, o Senhor Jesus habita em mim pelo seu Espírito, né? O Deus triuno, o qual servimos. Há uma parte dele aqui, o Espírito Santo está dentro de nós. Isso nos dá acesso direto ao Pai, no Santo dos Santos. Então nós precisamos orar com essa confiança. Não podemos nos retrair devido à nossa timidez, devido à nossa vergonha muitas vezes, ou devido à culpa ou acusação que Satanás lança sobre nós, porque nós recebemos a retidão de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 21. Diz que nós recebemos a justiça de Cristo.
2 Coríntios 5, 21. Você recebeu a justiça de Cristo. Logo, você pode ir com confiança até o Santo dos Santos. Portanto, a gente pode pedir e apresentar o nosso pedido com coragem diante do trono de Deus. Você pode ir com ousadia, sabendo que Ele providenciou uma maneira de você permanecer lá. Não é temporário. Deus te deu a possibilidade de permanecer em sua própria presença por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Então, o primeiro aspecto de uma oração arraigada em fé é qual? Crer na autoridade de Jesus Cristo. O segundo é crer no sangue, no que o sangue fez em relação a nós. E terceiro, a oração com confiança no desejo do Pai curar. Ele quer curar. Ele quer libertar e Ele quer abençoar o seu povo por meio da obra do Espírito Santo na terra nesses dias. Deus deseja te abençoar. Deus deseja te curar. Deus deseja fazer a sua dívida de 33 mil virar 300 reais. Por quê? Porque Ele sabe que havia no seu coração, talvez até uma limitação de crença, de onde aquilo poderia chegar quando você emprestou seu nome para alguém. Você não conseguia imaginar que bola de neve viraria isso. Me perdoe usar seu exemplo, irmã Isaela, mas é o que mais vem à mente agora. E às vezes a gente se coloca em situações em que nós nos vemos em tribulações. Mas Deus é tão bom. Nós cantamos isso nessa última canção, né? Tu és tão, tão bom para mim, né? Tu és tão, tão bom para mim, que a despeito das minhas falhas eu posso deixar a vergonha, porque dá vergonha às vezes de algumas situações. Eu posso deixar a timidez, eu posso deixar a culpa, e por causa do sangue de Jesus entrar confiadamente, porque eu sei que eu tenho um Pai que quer me abençoar. Você acredita que Ele quer? Ele quer. Ele deseja te abençoar. Jesus conclui o ensino de oração, lá em Lucas capítulo 11, do 11 ao 13, da seguinte forma. Está aí o texto. Se você puder ler comigo, Lucas capítulo 11, versículos 11 a 13, diz assim: qual é dentre vós o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se eu e você que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, como é que Deus, que é Pai, daria coisas ruins? Não, Deus te dá o Espírito. E pelo Espírito você libera poder e é abençoado. Recebe algo que ninguém pode ter sem o Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos uma vida no Espírito, pelo Espírito nós temos tudo que precisamos para ser feliz. Aleluia. Prometo que é a única vez que eu vou fazer isso, hoje. Olha para a pessoa e fala do seu lado assim: você nasceu para ser feliz e Deus quer isso para você. Para você ter uma oração, então, arraigada em fé, você precisa de 3 coisas. Primeiro, creia na autoridade de Jesus. Segundo, creia no poder do sangue de Jesus. E terceiro, acredite, o Pai quer te abençoar. Amém, irmãos? Esse é um primeiro aspecto da oração dita por Tiago nos primeiros versículos. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Mas há um segundo aspecto aqui, a oração no contexto de bons relacionamentos. Ora, não, eu estava lendo ali, estou lendo errado, deixa eu ler aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Repita comigo, para serdes curados. E aí ele continua: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos à primeira parte daquilo que eu falei aqui agora. A oração no contexto de bons relacionamentos, dita aqui em Tiago, ele nos exorta a confessarmos os pecados uns aos outros. Seguimos essa exortação normalmente com as pessoas com as quais nós temos bons relacionamentos. Você não vai ficar falando das suas vidas, sobretudo daquilo que te traz vergonha, ou sobretudo daquilo que é uma luta e algo que possa te trazer algum constrangimento com qualquer pessoa. Você precisa ter bons relacionamentos. Amém? Alguns têm um compromisso de crescer nos seus relacionamentos com os outros, mas não têm um compromisso de crescer com a oração. Tem uma vida de oração fraca, concentram-se numa vida de oração fraca. Outros é o contrário.
desenvolvem uma vida de oração forte, mas também não concentram energias alguma em desenvolver bons relacionamentos. O argumento bíblico aqui é que as duas coisas não são concorrentes, elas são complementares. Bons relacionamentos e vida de oração geram virtude e poder de Deus na vida da igreja. Não é para ser uma coisa ou ser outra, é para ser as duas coisas. Então, não devemos fazer isso de forma separada. A oração eficaz que flui melhor na vida da igreja são aquelas que fluem de bons relacionamentos com Deus e com o próximo. Precisa ter bom relacionamento. Flui melhor. Você libera a palavra melhor. Você pode liberar uma palavra de cura. Você pode orar com mais intensidade. Quando você percebe a dor de alguém, você ora com mais intensidade. Uma oração que compartilha profundamente uns aos outros, sendo parceiros no reino, compartilhando e sendo humildes, compartilhando honra, compartilhando humildade, compartilhando perdão, compartilhando graça de Deus uns para com os outros. Essa oração libera poder na vida da igreja. Então, se o primeiro aspecto é uma oração que é baseada numa fé, ela tem a sua raiz numa fé forte, que crê no poder do Deus triuno, a segunda parte é aquela oração que fala da família de Deus, fala daqueles que creem no Senhor Jesus e na sua autoridade, mas que também vivem uma vida de relacionamento, de forma que edifica as pessoas com as quais convive e se relaciona. Paulo admoesta a igreja lá em capítulo 3 de Colossenses, nos versículos 12 e 14, da seguinte forma, o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos do quê? De ternos afetos de misericórdia, e de bondade, e de humildade, de mansidão e de longanimidade, que é fazer o bem para o próximo. E ele diz no versículo 14 o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo do quê? Da perfeição. Relacionamentos na vida comum da igreja, relacionamentos fora. As pessoas, quando não vivem a vida comum da igreja, mas veem em nós essa sinceridade, num relacionamento onde tem disposição de servi-las, e de ouvi-las até nas suas dificuldades, e de ser íntegro com aquilo que ouve, e ajudar para que o caído se levante, para que o desesperado encontre esperança, para que o enfermo seja curado, para que o não salvo encontre salvação. Essa visão de quem está fora, quando olha esse coração de quem está dentro da vida da igreja, traz transformação para os de fora e para os de dentro. Deus deseja transformar toda uma sociedade. Tem gente que agora está talvez roubando, matando, destruindo, adulterando, vivendo uma vida imoral, planejando mal. Mas quando nós que somos luz, somos enviados, quando nós que somos luz, somos colocados diante dessas pessoas, os relacionamentos que nós temos gerados aqui são luz, são modelos, são padrão. E Deus começa a transformar a vida das pessoas usando as nossas vidas. Então, uma oração com poder passa por bons relacionamentos na vida da igreja. Cultive isso. Você precisa ter bons relacionamentos com os seus irmãos, com as suas irmãs, amém? Comece lá na sua célula. A gente pode perceber, então, que uma forte vida de oração, ela vai ocasionar fortes relacionamentos interpessoais das pessoas. Os que valorizam o seu relacionamento com Jesus são capacitados a amar as pessoas de maneira mais profunda. Sabia disso? Quando você valoriza o seu relacionamento com o Senhor Jesus, você é capacitado a liberar mais amor. Pessoas de oração são mais estimuladas ao amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se você se conversa toda hora com amor, você vai liberar mais amor. Quem mais se relaciona com Deus, mas não consegue liberar amor, tem algum problema nessa equação aí. Muita oração e pouco amor, não fecha a equação. Quando eu oro muito, se você consegue olhar para mim e falar, uau, esse homem ora demais. Olha como ele ora, olha o que Deus faz quando ele começa a orar. Ou olha o que Deus faz quando ele ora. Mas eu não manifesto amor. O que o apóstolo Paulo diz no versículo 14 de Colossenses 3? Guardar o quê? O vínculo da perfeição, que é o amor. E ele diz também em 1 Coríntios 13, né, que eu posso fazer tudo isso, todo tipo de obra. Se eu não tiver amor, nada vai valer. Nada vai valer. Vai ser como um sino que tine, que soa, e que logo passa o seu badalo e ninguém mais vai lembrar. Nós precisamos viver baseado no amor. Então, se você ora muito, eu imagino, pressuponho que você
flua muito no amor. Mas olha só a importância que o Senhor dá para essa questão dos relacionamentos nas Escrituras. Ele exorta os maridos a honrarem suas esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Veja dentro do contexto que eu estou falando, no contexto de oração. Eu já falei muitas vezes esse versículo aqui para vocês, talvez em outros contextos, mas especificamente no contexto de oração. O Senhor, Ele desafia os homens. Eu perguntei quantos pais tinham aqui, mas deixa eu perguntar, quantos homens tem aqui? Amém. Glória a Deus. Nós, homens, somos exortados pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 7 da sua primeira carta, da seguinte maneira: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pastor, nós não estamos vivendo num ambiente da graça de Deus e, portanto, os céus já estão abertos sobre nós? Sim. Há céus abertos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Recentemente, a gente ouviu sobre obediência, acho que eu até toquei nesse assunto semana passada. Você pode até estar salvo e estar deixando de viver um monte de coisa que Deus queria que você vivesse, porque você não tem um coração inclinado para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. O que adianta eu saber que estou na graça de Deus e ser um bruto, um cavalo, me perdoa a palavra, mas é a que me vem à mente nessa hora, com a minha esposa dentro da minha casa? Faz algum sentido isso? Sou salvo, tudo é pela graça, mas sou um bruto, um estúpido dentro da minha casa com a minha mulher, com os meus filhos, e é assim mesmo, sou assim, eu vou morrer assim, e Deus vai me entender. Afinal, ok, você está perdendo muito, tem muito para te dizer que você está perdendo demais. Deus não te responde, e aí você fica num ciclo de sofrência, de sofrimento, querendo algo de Deus que você não consegue receber porque não entende um princípio da palavra. Seja sensível à sua esposa, porque ela é a parte mais frágil. Ela recebeu a mesma graça como dom, como presente, que você recebeu. Então, deixa eu voltar para o esboço, senão eu não termino de pregar. A falta de honra do marido com a esposa, a grosseria dentro de casa sem arrependimento, impede até que a mais eloquente oração receba alguma resposta. Se você não é sensível à sua esposa dentro de casa, você pode estar patinando na sua vida espiritual e não percebe por quê. Está aqui uma chave espiritual. Começa a honrar em casa a sua esposa e seus filhos, você vai ver como a sua vida de oração vai mudar. Desafio você, homem de Deus, a fazer isso. E o fato de, às vezes, não perceber esse princípio e não estar observando ele, não te tira da graça de Deus, mas torna ela vã na sua vida. Porque você não vive a plenitude daquilo que a graça de Deus pode proporcionar a famílias saudáveis e funcionais. E isso começa em pais que entenderam um princípio precioso da palavra de Deus, que é honrar as suas esposas como parte mais frágil. Sabe, irmãos, homens, mesmo que você não tenha jamais o mesmo sentimento de quando casou com a sua esposa, não seguir pelo sentimento. O sentimento ele pode se esvair com o tempo. E você passa um tempo da vida e já não ama mais aquela mulher como amava na lua de mel. Pode acontecer isso. Isso pode acontecer. E não é incomum. Mas mesmo assim não seguir por esse sentimento. Viva uma vida de honra à sua esposa. Deus é um Deus de alianças, que respeita alianças e que honra alianças. Quando nós honramos as alianças que nós fazemos, Deus é um Deus abençoador de alianças. Tem bênção de Deus em honrar as alianças. E quando você parte por esse caminho de honrar as alianças, mesmo a despeito daquilo que está dentro de você, mesmo a despeito do sentimento que tem tudo a ver com a alma. O sentimento é a alma. E a alma é uma montanha russa, hora está lá embaixo, hora está lá em cima. Quando você não seguia por ele, mas você seguia pelo princípio da palavra, o que vai acontecer com você? Você destrava chaves espirituais no reino de Deus, e a vida de Deus flui através de você, em você, por meio de você, e sua casa é transformada. Deus faz coisas que são sobrenaturais, e aí ele vai e põe a cereja no bolo.
Ele restaura o sentimento. Eu creio nisso. Você não precisa esperar Deus restaurar o sentimento no seu coração sobre alguém, especialmente sobre a sua esposa ou esposa sobre o seu marido. Você pode começar pela honra e Deus restaura o sentimento. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Sabe, eu tenho ouvido algumas coisas, lido algumas coisas sobre um movimento do Senhor, um movimento dos céus de oração na terra. E eu acredito que esse texto acima que nós lemos tem grande ligação, o texto de Pedro, né, com o movimento de oração que Deus tem despertado na face da terra. À medida que o movimento amadurece, o movimento de oração, assim também a ênfase sobre a honra no casamento, ele cresce. Eu estou falando da família, de estar dentro de casa. Se homens começam a se posicionar em oração e ter uma vida de oração, os casamentos vão se ajustando. Por quê? Porque a vida de Deus começa a fluir e passa a ter mais honra. A honra restaurada no lar. Ou seja, a honra crescendo nos lares vai produzir um movimento de orações respondidas que, por sua vez, vai levar os maridos para a presença de Deus de maneira mais ávida e sedenta. Isso devia fazer você pular da cadeira. E eu também. A gente não descobre uma chave. Eu estou falando de algo que talvez é mais adiante de um outro fundamento que eu encaro como fundamental, de João 17, versículo 23. Quando Jesus diz, ele ora por nós, é uma oração futura, Jesus ora por toda a igreja, e ele fala, Pai, por favor, revela para eles, os seus pequeninos que virão depois de mim, Jesus está prestes a morrer, ele fala, revela para eles que o Senhor os ama como eu sou amado pelo Senhor. Como é que você descobre esse prazer na oração? É perceber o quanto que Deus te ama. É perceber o quanto que Ele é amado. Você consegue dá um parafuso na cabeça, às vezes, pensar que Deus ama você como ama Jesus. Mas foi o que Jesus pediu, não era para o Pai amar. Jesus não pediu para o Pai amar. Jesus pediu para que nós tivéssemos a revelação de que o Pai nos ama como ama Jesus. Ou seja, é fato, você é amado que nem Deus ama Jesus. Meu Deus do céu. Ele ama você que nem Ele amou o próprio Filho. E a prova maior disso é que Ele deu o único filho. A Bíblia fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse versículo às vezes passa despercebido, ele é muito poético. Mas pensa nisso, Jesus te ama como ama Jesus. Num português bem coloquial e informal. Você é tão amado quanto Jesus. Aí eu já me peguei pensando, como é que Jesus pensa sobre isso? Jesus deve ficar falando, mas esses caras não fazem nada, ainda tem tudo que eu tenho? Não dá. Será que Jesus pensa assim? Eu fico pensando, Jesus às vezes assim, coçando o cavanhaque. Deus deve ter barba, Jesus cavanhaque, né? Jesus coçando o cavanhaque. Não é possível que esses caras fazem tudo errado, fizeram tudo errado, e agora eles têm o mesmo... Não, Jesus não é isso. Foi Ele quem pediu para Deus nos lembrar disso. Tem figuras preciosas, não vou entrar nisso, me dá vontade de entrar nisso, mas uma das figuras mais preciosas não é só essa relação de filho e pai com Deus, mas a gente serve um Deus triuno, é a relação de noivo e noiva, né, com Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12 ou 13, a Bíblia fala assim, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Essa é a figura da noiva na Bíblia, né? E quem é o noivo? É Jesus. Quando a gente está apaixonado pela noiva, Jesus está apaixonado por nós, não está apaixonado? Aí ele está, porque essa é a prefiguração. O apóstolo Paulo, quando ensina também aos casados, ele fala sobre essa relação, homem e mulher, Deus, Jesus Cristo e igreja. Então, essa é uma alegoria, né? Algo muito usado na palavra de Deus no Novo Testamento. Mas quando a gente está apaixonadíssimo, as noivas que estão aqui, ou as mulheres que são casadas há tantos anos e ainda são muito apaixonadas pelos seus maridos, o que elas querem o tempo todo? Conversar com o marido. Mulher quer falar com o marido. Não quer? Amém, irmãs? Amém, mulheres? E os maridos querem ouvir as mulheres. Como não? Volta para 1 Pedro 3,7.
Você tem que ouvir mais do que falar com a sua esposa. Aí você fala, pastor, se for mais que isso, lascou. Agora, pensa na noiva que ainda é solteira. O que ela quer? Falar com o marido. E o que o salafrário faz? Ouve. Não é? O noivo ouve. O noivo gasta horas no WhatsApp com a noiva. Gasta. E você pode negar aqui, mas se eu perguntar para teu pai e para tua mãe, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Por quê? Porque tem paixão. Porque tem vontade. Aí, o mesmo Jesus que disse, pai, mostra para eles que o Senhor me ama, que o Senhor os ama, como ama a mim. Fala assim, eu sou o noivo deles. E eu, não, Jesus disse isso. Eu sou o noivo deles, daquela igreja que eu estou preparando. Qual é a sua paixão de noiva? Está com vontade de falar com o Senhor? Esse é o segundo aspecto. E o terceiro, a oração proveniente de um estilo de vida íntegro. Na parte B do versículo 16 diz, muito pode por sua eficácia a oração do justo. O primeiro princípio é o quê? A oração baseada, arraigada na fé. E depois a oração que flui dos bons relacionamentos, certo? Ok? E terceiro, a oração que é proveniente de um estilo de vida íntegro. Há algo muito importante aqui para a gente praticar a respeito de uma oração eficaz. Ter um compromisso de andar num estilo de vida de retidão diante de Deus e das pessoas, como está escrito em Tiago. Vou repetir, e isso é muito importante. Sobre a oração eficaz, podemos falar fortemente sobre um estilo de vida comprometido a viver a retidão de acordo com o que diz a palavra de Deus. Eu não posso apenas crer em 2 Coríntios 5, 21, que diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo, e viver completamente em desacordo com isso. A minha vida precisa refletir a retidão que nela há. Essa é uma condição bíblica que muitas vezes é ignorada pelas pessoas. Uma pessoa justa, nessa passagem, é qualquer cristão que se propôs, no seu coração, a responder a Jesus à medida que busca andar com um caráter santo, em um estilo de vida prática de verdade. De verdade, verdade como substantivo aqui. Da verdade. O seu estilo de vida é um estilo que anda na verdade. É um andar santo. Isso está proposto no coração. 1 João 1,6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O fato da gente determinar no nosso coração responder a Deus é importante. Guarde isso. É importante você definir no seu coração responder de maneira adequada a Deus. Não pense que a graça anula o fato de que você precisa definir isso no seu coração. Você escolheu Jesus. Ou alguém não escolheu aqui? Tem muito calvinista me olhando agora. Neste momento, a predestinação. Bom, deixa eu voltar para a palavra aqui. Não é isso que eu quero falar. Aí você fala, pastor, mas João 15, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. É isso aí. Isso equivale. Você foi escolhido pelo Senhor primeiro. Mas você decide no coração andar como Ele te escolheu para viver. Porque você pode ser o filho pródigo. E ainda assim continuar sendo amado pelo Pai. Mas viver uma vida imoral. Uma vida libertina, uma vida que gasta tudo que o pai tem e não dá valor para nada. Depois volta e o pai aceita, ok. Tudo bem, aceitou. Mas e tudo que perdeu? Você quer viver assim? Então não reclama da vida. Não acha ruim porque alguém tem o que você não tem. Porque quem tem o que você não tem, decidiu viver um estilo diferente de vida que você decidiu viver. Aí tem o que você não tem. Está entendendo? Não é lei. É óbvio. Está todo mundo debaixo da graça de um pai amoroso. Mas alguns decidem ter algumas coisas desse pai. Outros decidem ter outras. E a vida vira um caos na vida de alguns por causa disso. Não podemos usar como desculpa a graça para a nossa carnalidade, muitas vezes. Amém? Eu escrevi algumas coisas aqui que eu julgo muito importantes, por isso vou ler. Certamente não tem nenhum ser humano que seja tão maduro na sua integridade diante de Deus, que esteja acima de todas as tentações e nunca se sinta aquém na sua caminhada com Deus. Não existe ser humano que fala
tô zerado, está tudo em paz. Em outras palavras, a oração de uma pessoa íntegra, aqui no texto, inclui orações de pessoas imperfeitas e fracas, como eu e você, que falham sim às vezes, que sinceramente, e eu vou repetir de novo, mas que sinceramente desejam andar em retidão, até mesmo quando tropeça nas suas próprias fraquezas. Então eu não estou dizendo que você não vai falhar, eu não estou dizendo que você não vai errar, mas a sinceridade do teu coração é daquele que enxergou Jesus como noivo, é daquele que viu o Pai que te ama como ama Jesus, e isso te compele, te impulsiona, te direciona para uma vida de acordo com aquilo que Ele ensinou. Isso também devia fazer você pular da cadeira. Porque você não vive isso por causa do teu esforço, você vive isso por causa do Espírito movendo dentro de você. Uau, como Ele é precioso, como Deus é precioso. Eu sou grato a Deus porque eu experimento da realidade dessa maravilhosa graça na minha vida. E você, tem experimentado disso? Não abuse da graça. Não abuse da graça. Eu fui ver o significado em português da palavra abuse, então eu estou dizendo não abuse baseado no significado em português que eu vi. Abusar é fazer mau uso de alguma coisa. E fazer mau uso da graça é um problema. Deus não nos deu a graça para fazermos mau uso dela. Deus tem prazer em responder o seu povo. Por quê? Porque nós somos o povo que busca guardar os mandamentos do Senhor. Agora, vocês me acharam louco, né? Mas é isso. Deus se agrada com quem guarda os seus mandamentos. Não se agrada? Eu vou ler um texto para você agora. Vê se você concorda comigo. 1 João 3, 22 e 23. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Aquilo que pedimos, recebemos, por quê? Fazemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Mas o que diz o próximo versículo? Ora, o seu mandamento é este. Pronto, o que é mandamento de Jesus? Que creamos no nome do seu Filho. Qual é o mandamento de Jesus? Que creamos no... O mandamento de Deus, perdão, o mandamento do Senhor, está escrito aqui. Que creamos no seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos segundo o mandamento que... Qual é o mandamento que Jesus resumiu tudo? Creia no Filho e ama o próximo. Creia no Filho. E o que é crer no Filho? É saber que nada é feito em nós, a partir de nós, não temos merecimento em nenhum, nós fazemos tudo pela justiça de Deus, que é o Cristo em nós. Então Deus vê Cristo em mim, logo eu tenho o favor de Deus. Se eu tiro Cristo, eu perco o favor de Deus. Quantos estão comigo, digam amém. Veja então que a oração não é substituto para a obediência. Eu dou umas mancadas e vou e oro bastante e limpo minha barra com Deus. Não é o fato de orar e jejuar muito que te dá o direito de praticar pequenas imoralidades, ou ser desonesto nas finanças, ou mesmo caluniar alguém que te tem causado algum mal. Mas veja, o fato de ser extra zeloso nas disciplinas espirituais não vai equilibrar as suas áreas persistentes de concessões no pecado. De novo, o fato de ser extra zeloso nas disciplinas espirituais, como é que pode? Pode. Às vezes alguém está sendo extra zeloso no jejum, na oração, mas comete pequenos delitos e acha que isso é uma concessão espiritual para isso. Não há. O fato de orar mais não compensa a falta de arrependimento de pecados cometidos e não confessados. A oração se torna enfadonha quando a gente tenta viver a vida como se uma parte fosse de Deus, outra parte nossa. Uma relação... existe uma relação direta, irmãos, no nosso estilo de vida e na nossa capacidade de desfrutar de oração. A oração da lei, a oração do merecimento, a oração que negocia alguma coisa com Deus, ela se torna enfadonha e termina logo. Mas a oração que desfruta da presença de Deus, que entende o quanto é amado, que entende o amor de Deus por si, é uma oração que é duradoura, que traz prazer e que te traz saudades de estar ali. Quanto mais puro você anda, mais a sua capacidade espiritual de desfrutar de Deus aumenta. Por quê? Porque Deus é puro. Então, quanto mais puro eu estou, mais parecido eu estou com Ele. Logo, se eu guardo a minha vida em pureza,
mais eu desfruto quando eu estou na presença dele. O assunto fica mais alinhado. Eu não estou pedindo aquilo que o meu coração quer, eu estou pedindo aquilo que está alinhado com o que ele é. Pastor, e o que é impureza? Pessoas amargas são impuras. Com falta de perdão no coração, são impuras. Impura não é só imoral. Impura é que perde, tem coisa lá que é diferente da essência do Criador. E não é da essência do Criador a falta de perdão, a amargura pelo próximo, o jeitinho de dar uma tramóia ali para levar uma vantagem em cima do outro aqui. Pessoas também imorais na forma de viver, que não conseguem crer no nome de Cristo como uma saída para tudo o que necessita. Essas pessoas não desfrutam do favor de Deus. Porque o mandamento do Senhor é: creiam no Cristo. Vivam para Ele. Quando você vive assim, você é transformado automaticamente. Mateus 5,8, o famoso Sermão do Monte, diz o quê? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero isso para mim, e você? Você acha que você já está no ponto? Você acha que já está purinho? Talvez tem impureza para ser limpa. Mas isso, eu não estou falando de salvação aqui. Eu estou falando de um processo que transforma a minha e a sua vida e que vai te transformando e deixando purinho. O apóstolo Paulo fala sobre isso, não me lembro a referência agora. É muito conhecido, se alguém souber me fala. Mas que nós somos transformados até a estatura de varão perfeito. Então há um processo. Filipenses 2,12 também diz que a salvação é como um processo. Né? Você é salvo no espírito, depois na alma é transformado e o corpo um dia vai ser glorificado. Esse processo da alma dura um tempo. Então você não é completamente puro hoje. Mas isso não significa que você não é salvo. Porém, Deus tem muito para acrescentar na sua vida aqui enquanto te transforma. Mas há a necessidade de ter um coração sincero e querer receber o que Deus quer te dar. Não é você que está conquistando. Você só está abrindo espaço para Deus fazer aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Nem sei que oração. Amém. Jesus fez essa afirmação no Sermão do Monte. E eu quero dizer para você, onde tem uma contínua e deliberada concessão na nossa vida, vai também ter um grande impedimento para o fluir de Deus. Para o seu crescimento espiritual e para a sua capacidade de concordar com Deus em oração. Se você concede muito em alguma área da sua vida, e não pense você que eu estou falando só de imoralidade. Eu estou falando do que é impureza. Do que tira a pureza da essência de Deus. Se você abre muitas concessões, o que acontece? Na sua oração você tem dificuldade de concordar com Deus. Porque você está orando contrariamente à natureza dele. E a vida de oração vai ser um caos, vai ser difícil, vai ser sofrida. Algumas pessoas até conseguem. Mas o pecado em si, no nosso coração, nos impede. E impede o amor por Ele, impede de amar a Deus. João 14, 15 e 21 diz isso, olha: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que eu já falei aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Agora, se você crê que já está definido desde a fundação do mundo, ou antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, e que o seu coração já foi conquistado pela graça do Senhor, aleluia, glória a Deus. Se você crê nisso, eu acho que é impossível você não orar todos os dias e falando: Senhor, me aproxima de quem o Senhor é. Me faz andar como o Senhor andaria aqui na terra. Me faz sentir o que o Senhor sente. Verifica-me por dentro, Senhor. Som do meu interior, vai no mais profundo, no âmago do meu ser e me transforma. E aí Deus fala alguma coisa com você para você mudar e você vai ter um coração aberto para mudar e fazer aquilo que Ele está esperando que você faça. E a impureza vai saindo, você vai vivendo exatamente como o Senhor quer. Isso para mim é enxergar a graça de Deus. Aí você pode estar olhando para mim e falar: então, nossa, está faltando muito para você, hein, pastor? Pode ser. Na verdade, está mesmo. Porque até chegar... Você não se depara, às vezes, com as suas misérias? Ou sou eu? Suas misérias da alma. Às vezes, o seu coração é convertido numa atitude que te assusta. A atitude assusta, mas não assusta perceber o que está dentro do coração, aí. Se você está fazendo alguma coisa é porque está dentro do coração.
E eu quero dizer uma coisa para você. Deus não deixou de te amar por causa disso. Ele continua te amando. Ele quer te servir. Ele quer te abençoar. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer concordar com você em oração. Mas isso é feito pelo processo inverso. O Espírito movendo de você e dentro de você faz você concordar com Deus em oração. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa viver essa obediência que é fruto de um coração apaixonado por Jesus. E não de uma imposição da religião. Isso é a obediência genuína. A gente não pode achar normal ser desobediente, mas tampouco pode achar que a vida acabou se a gente falha em algum momento. Percebe isso? Quantos percebem, digam amém. A gente precisa crer na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário para a libertação completa dos nossos pecados. Então, se você falhar, se eu falhar, a gente precisa nos arrepender, confessar o pecado, levantar a cabeça, segurar firme nas mãos do Senhor e ir com confiança por meio da fé em Jesus Cristo para retomar o rumo. Deus é um Deus de segundas chances, no plural. Talvez você não tenha precisado de uma, mas Ele é um Deus de segundas chances. Andar em obediência não tem a ver com tentarmos merecer resposta para as nossas orações, mas tem a ver com vivermos de acordo com o amor, porque Deus é amor. É um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor te conduz a fazer o que o outro deseja que você faça. E mesmo às vezes não fazendo, você é sempre compelido a viver em unidade com aquele que te amou. A gente não pode se iludir, pensando que o estilo de vida que a gente leva não afeta a vida de oração, porque afeta. Quanto mais impureza a gente coloca para dentro da alma, mais afastado da presença de Deus a gente fica. Portanto, não desfrutamos dos benefícios de um relacionamento consistente para uma oração eficaz e que pode muito em seus efeitos. Quem é justo aqui, diga amém. Amém. Tem alguns que não estão com confiança diante do trono da graça. Por quê? Porque tem uma tristeza. O diabo te tenta, me tenta, nos tenta, e quando a gente cai, ele é o primeiro a acusar. Não é isso? Então a gente se sente condenado. Desmistifica isso. Lembra que Deus te ama como ama Jesus. Ponto. Isso te dá força para crer que você pode retomar. Amém? Mas desejar viver o estilo de vida de Deus é o padrão e é o alvo de Deus para mim e para a sua vida. Viver o estilo de vida de Cristo. Ah, pastor, eu não estou conseguindo. Tem uma área na minha vida que é impossível. Eu quero dizer para você, não se sinta condenado por isso. Mas peça para o Senhor, Senhor, eu preciso de revelação. Eu quero dizer para você, eu sou um profeta de Deus na sua vida hoje. Deus mandou dizer isso para você hoje. Se tem uma área na sua vida que está com sombra, e que você tem revelação que tem essa sombra, e você tem tido dificuldade para responder, eu quero dizer, o Pai continua te amando. Como ama Jesus. E quer trazer revelação para você do peso do estilo de vida que você está vivendo. E te transformar e fazer parecer mais com Jesus. Ele não te desprezou. Ele não te condenou e não te lançou no lago de enxofre. Pelo contrário, Ele está de braços abertos dizendo para você, segura na minha mão agora, levanta e vamos confiadamente rumo ao propósito eterno que eu designei para a sua vida. Você consegue imaginar Jesus e o Pai dizendo isso para você e o Espírito Santo aqui dentro se impulsionando você para uma vida de vitória e de orações respondidas? Eu estou falando sobre oração aqui. As bases de oração faladas por Tiago. Eu falaria mais uma pregação desse tanto se eu fosse falar sobre os últimos versículos, 17 e 18 do mesmo capítulo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Diga, não choveu. E orou de novo, e do céu desceu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O quarto aspecto de uma oração eficaz é a oração que é fervorosa,
que tem intencionalidade e é fervorosa. Mas ele era tão falho quanto eu e você, tão fraco quanto eu e você. Elias era fraco como nós. Um homem que andou cerca de 21 quilômetros correndo na frente de charrete de cavalo. Você já apostou corrida com cavalo? Pois é, Elias nem deu chance para eles. Ele desceu o monte e passou na frente deles. Correu 21 quilômetros. Eu não consigo correr nem 2,1 quilômetros. Desse vigor e da vitória descomunal diante de deuses pagãos, ele vai para a depressão, quase morte. Que desejando morrer, desejando perder a vida. Quer dizer, ele era alguém fraco na sua carne. Mas como o apóstolo Paulo disse, se tem alguém aí fraco, aleluia, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, diga o fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus é que opera em mim. Então, mesmo se achando fraco, você pode fazer uma oração fervorosa agora. E Deus pode te responder. E se você precisa ultrapassar cavalos correndo e trotando, você pode andar léguas e léguas e ultrapassá-los no poder e no vigor do Espírito Santo sobre a sua vida. Você me entende? Deus quer fazer isso. Deus quer um povo que tenha experiência com orações respondidas. Eu queria muito ter algumas experiências das que teve George Miller. Eu tenho que ter disposição de amar como ele amou. Às vezes a gente quer o milagre, mas não quer a situação do milagre. Aí é que a porca torce o rabo. Mas às vezes você está numa situação em que você precisa de um milagre. Deus quer responder às suas orações. Fique de pé no seu lugar.